último vídeo, a gente calculou aquele limite de h indo para zero para qualquer valor de x. Nesse vídeo agora, a gente vai dar um nome para esse cálculo que a gente fez. Então, a gente vai estudar nesse vídeo a função derivada, o início desse estudo. Bom, a função derivada ela vai ter uma definição, que é a função ela é chamada de f' de x, vai ser igual ao limite de quando h tende a zero, da f de um x qualquer mais h menos a f de x, tudo isso sobre h, e é chamada de derivada de f com relação a x. Bom, então a gente chama de derivada aquele limite que a gente calculou no vídeo anterior com um x qualquer. Então, a gente não está calculando em x igual a 2, em x igual a 3 ou x igual a 1. A gente está calculando num x qualquer. Então, a gente pode fazer duas conclusões sobre a minha função derivada. Primeiro, a derivada ela é uma função, como a gente já viu anteriormente, a gente tinha encontrado que a derivada de f de x ao quadrado vai ser chamada de f' de x, que vai ser igual a 2x, e é uma função de x. E segundo lugar, é que a derivada é a taxa de variação da minha função em qualquer ponto de x. Então, a derivada é uma função e ela é a taxa de variação. Ela tem o mesmo papel que o meu a tem. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo, que é calcular a derivada de f de x igual a raiz de x. Então, vamos lá. Para encontrar a derivada, a nomenclatura é f' de x, e a gente vai calcular o limite de quando h tende a zero, de f de x mais h, x é qualquer, menos f de x sobre h. Substituindo na minha função, eu vou ter que f de x mais h é igual a raiz de x mais h, e f de x é igual a raiz de x. Então, eu vou ter que meu limite, quando h tende a zero, é igual a raiz de x mais h, menos raiz de x, tudo isso sobre h. Agora, eu não tenho mais nada para fazer com esse limite. Qual que é um passo que possivelmente vai dar certo racionalizar essa minha equação? Então, racionalizando, eu vou ter x mais h mais raiz de x e dividir por x mais h mais raiz de x. Então, a gente vai ter o limite de h tendendo a zero, de raiz de x mais h ao quadrado, mais raiz de x vezes raiz de x mais h, menos raiz de x, né, que agora é esse aqui, vezes raiz de x mais h, e aí, por último, menos raiz de x ao quadrado, tudo isso sobre h, que multiplica o raiz de x mais h, mais raiz de x. Então, esse quadrado vai cortar com essa raiz, esse mais raiz de x vai se cortar com esse menos raiz de x, porque eles são iguais, e se não são iguais, só muda o sinal, e esse quadrado vai anular essa minha raiz aqui. Então, a gente vai ter limite de quando h tende a zero, de x mais h, que foi o que sobrou daqui, menos o meu x, que foi o que sobrou daqui. Tudo isso sobre h, que multiplica x mais h mais raiz de x. Isso vai ser igual a esse menos x vai se cortar com esse x, vai ser igual ao limite de quando h tende a zero, de h dividido por h, que multiplica a raiz de x mais h, mais raiz de x. Então, esse h com esse h vai se cortar. Eu vou ter limite de quando h tende a zero, de 1 dividido por raiz de x mais h, mais raiz de x. Agora, eu não tenho mais nada para fazer no meu limite, mais nada para modificar. Então, é o momento que eu substituo o h. Então, substituindo o h, em cima eu vou ter 1, e embaixo eu vou ter raiz de x mais 0, mais raiz de x,
que vai se transformar em raiz de x mais raiz de x, que é, na verdade, 1 sobre 2 raiz de x. Então, encontramos a derivada de raiz de x. Então, agora eu quero encontrar a equação da reta tangente à curva f de x igual a x quadrado. Então, agora eu quero encontrar a reta tangente à curva f de x igual a raiz de x em x igual a 4. Então, eu já sei qual é que vai ser o meu coeficiente angular, porque é só calcular a f' de 4, que é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de 4, que é a mesma coisa que 1/4. Se eu estou passando por x igual a 4, o meu ponto então vai ser 4 e raiz de 4, que é a mesma coisa que 4 e 2. E agora é só substituir na minha equação da reta. Então, eu vou ter que y é igual ao meu coeficiente angular vezes x mais b. Substituindo o meu ponto P, eu vou ter 2 igual a 1/4 vezes 4 mais b. Esse 4 com esse 4 corta. Então, eu vou ter 2 igual a 1 mais b. Subtraindo 1 dos dois lados, eu vou ter que b é igual a 1. Ou seja, a equação da minha reta tangente à curva em x igual a 4 é igual a 1/4 de x mais 1. Então, nós temos algumas outras nomenclaturas para falar de derivada. A mais comum delas é falar f' de x, ou se minha função for h, é h' de x, se minha função for g, g' de x e assim por diante. É só botar uma linha. Ou também é comum a gente ver dy sobre dx. O que significa isso? A minha linha de cima, ela está me dizendo que a minha derivada é de y, e eu estou derivando a minha função com relação a x. Então, por exemplo, a linha de cima está dizendo que a minha derivada é de y, e a linha de baixo está dizendo que é com relação a x. Então, eu preciso dessa linha de baixo para saber com relação a quem que eu estou derivando. Se a minha função fosse f de u, eu estaria derivando com relação a u. Mas será que todas as funções vão ter derivadas? Será que em toda função eu vou conseguir encontrar uma equação da reta tangente ou o coeficiente angular da reta tangente? Vamos ver uns exemplos. Então, olha só. Nesse primeiro exemplo, eu tenho a minha f como sendo o módulo de x e eu quero saber a reta tangente em A. Só que, se eu quero saber a reta tangente em A, o que eu quero saber? Qual é que é a taxa de variação da minha função? Só que exatamente em A possui um bico. Ou seja, antes do A, a minha função está decrescendo e depois do A ela está crescendo. Então, exatamente A acontece o quê? Ela não fica constante para que eu possa dizer que ela é constante naquele ponto. Bom, e se eu fosse agora para essa função? Então, que é a g de x igual a raiz de 4 menos x quadrado. Os pontos em que eu quero saber a minha reta tangente é em B e em C, exatamente onde começa e onde termina a minha função. Então, eu escolho o ponto B e escolho a minha reta. Olha o que o programa me diz. Que a reta H, ela tem o coeficiente angular infinito. Ou seja, essa minha reta aqui, ela não existe. Por quê? Porque eu teria só uma reta vertical aqui para dizer a minha reta tangente. Ou seja, a gente sabe que uma reta vertical, ela não é uma função. Por isso que o programa ele não conseguiu construir essa minha reta aqui. E a mesma coisa acontece se eu fosse para cá, ó. Ele não conseguiu construir a minha reta tangente também, certo? Mas ele me diz, ó, que está indo para o menos infinito, ou seja, na medida que eu me aproximo de C, a minha reta está decrescendo. E na medida que, ó, no meu B, a minha reta aqui H, ele está dizendo que à medida que eu me aproximo de 2, a minha reta está
crescendo, ó, porque o coeficiente angular é mais infinito e aqui é menos infinito. E só uma reta vertical para me dizer a reta que é tangente à minha curva, que também não é uma função. Bom, então quando que a f é derivável ou diferenciável se nesses dois casos eu não conseguir achar a equação da reta tangente? Isso significa que a minha função ela não é derivável naquele ponto. Então a gente tem essa definição. Dizemos que f é diferenciável ou derivável, tanto faz as duas nomenclaturas, em um ponto x, se existir o limite que a gente já calculou diversas vezes. Então, se existir esse limite, significa que a minha função é derivável. Se não existir, a minha função ela não é derivável. Em outras palavras, a f não é diferenciável em pontos de tangência vertical ou bicos, como a gente pôde ver nos exemplos anteriores. Vamos ver mais uns exemplos. Nosso primeiro exemplo, então, é a raiz de x, tá? X elevado ao meio, que é a mesma coisa, formas de reescrever essa função. Então, olha só. Se eu pego, por exemplo, o ponto 4 e eu quero construir a minha reta tangente nesse ponto, eu consigo. Ó. Na medida que eu me aproximo de zero, a minha reta tangente ela vai ficando mais inclinada. Então, por exemplo, eu vou pegar em 1. A minha reta tangente, ó, eu vou conseguir construir, mas ela está um pouco mais inclinada. E na medida que eu me aproximar do meu zero, a minha reta tangente ela vai ficando mais inclinada. Então, olha só. Se eu me aproximar aqui, o que vai acontecer? Então, vamos se aproximar bastante para ver o que acontece. Vamos pegar um ponto cada vez mais próximo ali do meu zero, construir a reta tangente. E ó, a minha reta está ficando cada vez mais inclinada. Então, vamos se aproximar mais um pouco. Para dar uma olhada na tangência vertical que vai acontecer. Então, ó, vai me aproximar mais. A minha reta tangente ela vai estar mais inclinada ainda. No ponto E. Ó, a minha reta tangente ela está quase paralela ao eixo Y. Se a gente ficar se aproximando mais e construindo mais ainda retas tangentes, a gente vai ver que elas vão ser quase paralelas ao eixo Y. Então, olha só. Mais um ponto aqui. Reta tangente. Olha como essa já está muito inclinada, ela está quase rente à minha curva. Então, à medida que eu vou me aproximando do meu valor zero, isso vai acontecendo. Então, se a gente colocar exatamente em zero, a gente não vai conseguir a nossa reta tangente. Por quê? Porque exatamente em zero é uma tangência vertical. Ó. Nossa tangência ela é vertical, ou seja, a minha função ela não é derivável em zero.